Olá, queridos! Hoje, em Reflexões para a Vida, nós falaremos sobre paciência. Um tema bastante pertinente para o momento em que estamos vivendo, não é mesmo? Quarentena, isolamento social, mas, no entanto, sem perdermos a comunhão e a nossa fé em Deus. Lá em Tiago 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Para sermos perfeitos, meus queridos, e completos, nós precisamos do trabalho perfeito da paciência. Daremos uma olhadinha agora mais próxima para a paciência, né? E a sua importância. O primeiro ponto: por que nós precisamos ter paciência? Vejamos o que Hebreus 12, 1 e 2 quer nos dizer. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos tudo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que maravilha o que o texto quer nos dizer, não é isso mesmo? Meus queridos, há uma corrida que nós devemos correr, e devemos corrê-la com paciência, olhando para Jesus, que também pacientemente sofreu a cruz pelo gozo que viria depois dela. Na verdade, pense sobre a paciência de Cristo. Ele nunca fez mal a ninguém, muito pelo contrário. Ele curou o fraco, ressuscitou o morto e ele sempre fez a vontade de Deus. Ainda assim, ele foi perseguido e torturado mais do que qualquer outra pessoa, até o ponto de ser crucificado. Cristo teve razões para ficar nervoso e querer parar por causa de pessoas a quem ele serviu terem comportado-se tão terrivelmente com ele? Olha, creio que sim. Mas ele nunca fez, muito pelo contrário. Em vez disso, ele suportou, e isso é o que Jesus fez. Ele suportou a dor, não é? Ele é o nosso brilhante exemplo de paciência, né? E é aquele que nós devemos considerar correndo a nossa carreira, tendo sua paciência como um exemplo. Nós precisamos utilizar a paciência que Jesus teve como um exemplo para nos motivar. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. Paulo disse em 1 Coríntios 9, 24 e 25: Vós sabeis que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Não é mesmo? A recompensa de nossa corrida não é uma coroa corruptível ou um corpo corruptível dado por uma mão corruptível. Muito ao contrário, é uma coroa incorruptível em um corpo espiritual e incorruptível, dado por uma mão incorruptível, a mão de Jesus Cristo. Hebreus 12 continua dizendo ainda, né? E vamos continuar. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Né? E Hebreus 10, 35 e 39, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo, ele viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles
que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha que maravilha o texto, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A nossa paciência e confiança, meus queridos, tem grande galardão. Jesus Cristo está voltando com as coroas, com as recompensas para aqueles de nós que persistem e não desistirem, né? De vez em quando nós pensamos, né, que aqui é o nosso lar permanente e que nós ficaremos aqui para sempre. Contudo, meus queridos, nossa verdadeira cidadania não é aqui, é nos céus, né? Filipenses 3:20. Nós somos homens chamados por Deus para conhecê-lo, a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque o conhecimento de tudo mais é escória, Filipenses 3:8, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Ele é o nosso lar nos céus, nosso lar verdadeiro e permanente, 2 Coríntios 5:1. Esta é a realidade, uma vez que a realidade é também o prêmio que nós não vemos agora, embora nós insistamos por ele, né? Exatamente como um atleta que não vê o seu próprio prêmio, mas persiste e se prepara para alcançar, porque ele sabe que no final ele vai ter a vitória, ele vai alcançar a vitória, né? O segundo ponto, meus queridos, você já ouviu falar de paciência passiva e paciência lutadora? Pois bem, já que nós estamos falando sobre paciência, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esses dois tipos de paciência, a paciência passiva e a paciência lutadora. A paciência passiva somente consome o tempo, esperando passivamente pelo fim. Por exemplo, é a paciência dos prisioneiros, os cativos, né? E, geralmente aqueles que estão cativos em uma situação, ele aceita tudo de uma forma passivamente. O oposto da paciência passiva é a paciência lutadora. A paciência do lutador, que objetivando a vitória, persiste diante de todas as adversidades e ferimentos que uma luta possa implicar. Ele pode até estar machucado, mas ele persiste em tudo por sua missão. Eu acredito que é sobre esse tipo de paciência que Deus fala em sua palavra, né? Não é sem esperança, sem objetivo. A paciência que Deus nos pede que tenhamos não é sem esperança. Conforme lemos lá em Hebreus 12:1-2, né? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós somos pacientes, correndo, agindo, né? Uma corrida e olhando, agindo, tendo ação, né? Somente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Deus não nos fez prisioneiros de guerra, nem soldados que marcham de tempos em tempos e depois retornam aos seus campos. Ele nos fez como forças armadas espirituais em uma guerra toda externa contra os prisioneiros, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como diz Efésios 6:12. Não nos paramos em um território amigável, mas lutamos em uma guerra verdadeira no território do inimigo. Nós não estamos aqui somente para empunhar nossas armas, para dizer que nós as temos em nossas mãos, mas para usá-las em todo o seu formidável tempo, né? É claro que em qualquer guerra nós poderemos sofrer adversidades e sofrimentos, né? Mas nós não devemos temê-lo de maneira alguma. Devemos confiar. Sabemos que seremos vencedores ao final. Lá em 2 Timóteo 2:3 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha só a força que a palavra nos dá. O bom soldado, ele sofre as aflições, meus queridos. Pela glória da sua missão, ele está pronto para sacrificar tudo.
Ele, obviamente, tem a mente do seu comandante, ele entende, né, aquilo que o seu comandante está querendo dizer a ele. Lá em Filipenses 2, 5, 11 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que texto maravilhoso, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, né? A força e a certeza que a palavra de Deus nos dá. O bom soldado, meus queridos, ele tem a mente do seu comandante, como eu já havia dito ainda há pouco. Ele é obediente, né? Chegando até a morte, se for necessário, se for o caso, né? Ele se tornou disponível para o seu Senhor. E embora ele possa passar por aflições, por lutas, né? Ele as suporta. Ele as suporta em todo tempo. Agora, por outro lado, há o soldado que teme as aflições, né? Em sua perspectiva, ele se torna trêmulo e prefere retroceder para a prisão, né? O mantenedor da prisão, que brama como um leão, lá em 1 Pedro 5,8, diz assim, né? Ele aterroriza. Ele o engana para acreditar que ele tem algum poder sobre ele, né? Escondendo a verdade que é maior e que está em vós do que está no mundo. Essa é a verdade, né? Em 1 João 4,4. Que este soldado possa também entender a verdade. É necessário que entenda a verdade. Possa ele quebrar suas amarras, as fortalezas e os pensamentos da mente. 2 Coríntios 10,4 fala, né? Que o mantém cativo na falsa segurança da prisão. E caminhar na batalha como um bom soldado que luta sem medo e pacientemente. Nós estamos falando sobre paciência. Mas não mais como um paciente passivo, mas sim uma paciência lutadora. Outros exemplos de paciência, existem outros, né? O exemplo, por exemplo, do fazendeiro e a semente, além do exemplo de Jesus, né? Existem mais exemplos de paciência, como lá em Tiago 5, né? Lá começam a partir do versículo 7. Lá em Tiago a gente lê. O que a gente lê lá em Tiago 5, 7 e 8? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia, né? Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A palavra de Deus é maravilhosa. O fazendeiro vê o fruto pelo qual ele trabalha? Não. Contudo, ele o espera, ele plantou e vai aguardar, né? Ele insiste em todo o trabalho desagradável que ficou no sol, de forma que no fim a fazenda possa produzir tanto fruto quanto possível. Nós diríamos que o fruto da sua fazenda está em perfeita correspondência com sua persistência e cuidado, conforme o seu trabalho, a sua luta. Na verdade, imagine um fazendeiro descuidado, que negue fazer o que é necessário para a sua fazenda. Imagine, essa fazenda vai prosperar, né? Compare-o agora com alguém que, a despeito do calor do verão e do frio do inverno, cuida da sua fazenda fazendo todo o trabalho desagradável que o primeiro evitou, né? Por que ele faz isso? Porque ele tem objetivo em alguma coisa, né? Que ele não vê direito, ele não vê agora, mas pela qual ele insiste, ele investe, né? Para poder ver o fruto. É esta fazenda que produzirá muito fruto. E é este fazendeiro bom e paciente o exemplo que nos é dado nessa lição que eu estou falando, nesse estudo que eu estou falando com vocês. Vocês estão entendendo?
o fruto da luta? Lucas 8, 11 e 15, né? Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e retira-lhes do coração a palavra, que não se salvem. Olha só, crendo, e os que estão sobre pedra, né? Estes são os que, ouvindo a palavra, o recebem com alegria, mas não tem raiz. Em cima da pedra, não tem raiz. Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram, né? E indo por adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleite desta vida, e não dão fruto com perfeição. Eles não vão frutificar, né? E o que caiu em terra boa? Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, né? E dão fruto com perseverança. Olha os exemplos que eu acabei de citar agora. A palavra de Deus foi semeada em nossos corações, meu querido, como fazendeiro que não vê o fruto da sua fazenda e ainda assim persiste da mesma forma, né? Ele não vê o fruto, mas ele persiste da mesma forma. Nós, como bons fazendeiros, devemos manter a semente da palavra em nossos corações, mas com paciência, meus queridos. Na parábola, a semente sempre era a mesma. Contudo, somente um fazendeiro era paciente. Ele manteve a semente em sua fazenda, ou seja, no seu coração, e em retorno, ele suportou tudo. Muito fruto, até mesmo um cêntuplo. Mateus 13, 9. Mais importante, ele manteve o fruto que dura para sempre. Outro exemplo que é dado também lá em Tiago 5 é o exemplo de Jó. Então no versículo 11, a partir do versículo 11 nós lemos assim, né? Tiago 5, 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, né? E a gente sabe quem foi Jó, né? Jó, ele foi tentado pelo diabo com severidade, com dureza, né? De fato, tudo que um homem considera como bênção foi retirado dele. Suas crianças foram assassinadas, sua propriedade foi perdida. Ele estava intensamente doente, e sua esposa o desprezou, dizendo-lhe para amaldiçoar Deus e morrer, né? Nós conhecemos, né? E como isso teria sido suficiente? Ele tinha 3 amigos que pensou que eles vieram confrontá-lo, mas eles esperavam, tentando enganá-lo, né? Que era a culpa de todos esses acontecimentos que o acometiam, jogando na cara dele, né? Que era a culpa dele, né? Jó foi paciente, conforme pode ser visto lá no final do seu livro, quando a gente lê, né? A despeito de toda a adversidade, Jó passou o teste de sua fé com sucesso, né? Seguindo o seu exemplo, nossa fé, ela poderia não depender das coisas, do que nós temos ou do que nós gostaríamos de ter. Tal fé é condicional. Em contraste, nós devemos entregar ao Senhor toda a parte de nossas vidas. Para Ele, nós estamos perfeitos nele agora, né? Colossenses 2,10. Qual é o problema? É a sua saúde? É o seu trabalho? Né? Qual é o seu problema? Para Deus você está perfeito, eu estou perfeito nele, né? Agora, antes que Ele dê a você qualquer outra bênção, Ele pronunciou você perfeito, porque você acreditou em seu Filho, né? Olha o que nós vemos, né? Para muitas igrejas, as bênçãos que se tem são uma medida de fé. Assim, quando alguém perde a sua saúde ou sua propriedade, nós achamos difícil ajudá-lo. Nós nos tornamos iguais aos amigos de Jó, por exemplo, né? Que tentaram, ao invés de confortá-lo, ofereceram-lhe condenação.
É claro que é bom ser muito abençoado em tudo, é claro, né? Mas a nossa completude não depende de quantas bênçãos materiais nós tenhamos, né? O Senhor não retirará bem algum aos que andam na retidão. Lá em Salmos 84:11 diz, né, a palavra, né? Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida. Ele nos deu. 2 Pedro 1:3. No final, Deus restaurou o que Jó perdeu. Jó 42:10. Ele restaurou. Na verdade, imagine sua alegria quando ele foi curado, quando ele conseguiu de volta a sua propriedade dobrada, né? Suas crianças, etc. Imagine a alegria, né, de Cristo quando ele nos viu confessando-o como Senhor. Cristo sofreu na cruz. Jó perdeu tudo, mas nunca perderam sua paciência, e em resposta rendeu bom fruto, né? O fruto da paciência, né? O exemplo dos profetas é um exemplo também muito bom, né? Para nós nos inspirarmos, já que nós estamos falando de paciência. Tiago 5:10 fala assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Olha só, de vez em quando nós pensamos nos profetas e geralmente nas pessoas de Deus sobre quem nós lemos na Bíblia. A gente imagina que eles eram super-homens, né? Nós pensamos que eles poderiam fazer tanto, mas nós, contudo, a verdade é diferente. A verdade, dos profetas do Velho Testamento, era filho de Deus, mas nós também somos. Gálatas 1:7. Nós também somos. Eu poderia estar falando aqui vários exemplos de paciência, né, na Bíblia. Ela nos oferece muitos exemplos, muitos ensinamentos, mas a promessa para o trabalho, ainda maiores do que a de Cristo, não foi feita para alguns super-homens, não, daquele tempo, daquela idade, mas para qualquer um que acredite em Jesus Cristo. Para nós, esse momento contemporâneo, que acreditamos e com paciência perseveramos. João 14:12 fala assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, a gente está falando que os profetas faziam, mas nós também podemos fazer, né? Agora vamos retomar ao nosso assunto. Os profetas são, na verdade, um exemplo muito vivo de paciência e sofrimento. Na verdade, pense sobre Jeremias, por exemplo, né? Isaías, Elias e os outros que, ao invés de relaxarem, escolheram sofrer, lutar, persistir, tornar-se um vaso nas mãos do Senhor. Imagine, pensem nisso, né? Há uma batalha, meus queridos, uma batalha espiritual que implica no sofrimento e aflições. E nós necessitamos de paciência para lutá-la. Na concepção de Paulo, ele disse no final do seu ministério, olha o que Paulo disse no final do seu ministério, lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha só que texto lindo, né? Cristo também disse, falando a Deus lá em João 17:4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Né? Cristo, Paulo, os profetas não eram masoquistas, eles não gostavam de sofrer, eles eram guerreiros das forças armadas espirituais que estavam prontos para sofrer e fazer o que fosse necessário para o cumprimento da missão, para o cumprimento do trabalho do ministério. Não é isso mesmo? Naquele tempo foi Paulo e os outros. Hoje somos nós que lutamos a mesma luta, sobre o mesmo comandante, o Senhor Jesus Cristo. Possamos nós, meus queridos,
caminhar como eles. Possamos nós lutar o bom combate e terminar a carreira. Não é uma carreira fácil, realmente, mas certamente é a melhor carreira que podemos correr com o melhor final. O Senhor Jesus Cristo, Ele espera honrar a nossa paciência com a coroa da justiça, né? É exatamente como Ele fará para muitos outros, né? Que através dos séculos escolheram lutar a mesma luta, negando o seu próprio eu e colocando-se sob o comando do seu Senhor, do nosso Senhor Todo-Poderoso, né? Agora nós já estamos caminhando para o final, nós podemos entender como a paciência é produzida. Romanos 5, 3 e 5, nós lemos assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E Tiago 1, 2, 4, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes. Quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, né? Vamos lançar, portanto, meus queridos, todas as nossas preocupações, os nossos negócios, né? A nossa vida, lançar tudo a Deus. Portanto, nós também, que estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1, 2. Que para isso Deus nos abençoe, nos capacite a cada dia, meus queridos. Estamos chegando ao final. Você que assistiu e ficou ouvindo essa mensagem até agora e se sentiu abençoado por ela, curta o nosso canal Reflexões para a Vida. Compartilhe com seus amigos e irmãos. Ele foi criado, meus queridos, com a simples intenção de abençoar pessoas como você, com textos da Palavra de Deus e reflexões para o fortalecimento da nossa fé, né? Nós estamos em meio a uma pandemia e isolamento social, como eu falei no início, né? E não sabemos quando tudo isso vai terminar, ou seja, quando voltaremos à normalidade. Por isso eu te peço que acompanhe o nosso canal, curta os nossos vídeos, inscreva-se para receber novas atualizações. Tá bom, meus queridos amigos e irmãos? Recebam meu caloroso abraço e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.